Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar aqui das funções do perito. Isso não fica muito claro para as pessoas e para os profissionais e muitas vezes muitos equívocos acontecem nos trâmites do processo porque o próprio profissional não sabe direito como atuar e como fazer e exercer a sua função. Então hoje aqui nós vamos deixar bem claro de uma vez por todas quais são as funções do perito. Em primeiro lugar, pessoal, a maior e importante função do perito é fazer um laudo claro, sucinto para o juiz e para as partes. Portanto, se esse laudo tiver complexo demais, tiver longo demais, tiver com termos técnicos específicos da área de atuação do perito, por exemplo, termos técnicos na área de engenharia, termos técnicos na área de medicina, o juiz e nem as partes vão entender absolutamente nada. Portanto, é importante que esse laudo tenha uma facilidade no entendimento, mesmo porque o laudo tem um caráter sui generis. Isso quer dizer que ele tem um caráter peculiar. Cada laudo vai ter as suas características dependendo do objeto daquele processo e ele não é destinado a uma comunidade acadêmica, ele é destinado ao juiz e às partes que são absolutamente leigos na matéria daquele objeto do processo, a menos que tenham ali no processo, as partes tenham contratado o assistente técnico para acompanhar o trabalho do perito e para ajudar a parte a entender tudo o que está acontecendo dentro daquele processo. O assistente técnico, obviamente, tem a mesma área profissional do perito. Aí sim ele vai entender os termos técnicos, mas somente ele. E como muitas das vezes os processos não têm assistente técnico, não se pode usar esses termos técnicos. Se for absolutamente necessário, não tiver como não usar esse termo, que embaixo venha a tradução. Isso é, explicando aquilo ali que você falou. Por exemplo, na nossa área de engenharia civil e arquitetura, a laje flambou. Pô, a galera sabe lá o que é laje flambar? Então você vai escrever ali embaixo, quer dizer que a laje provocou, a laje demonstra uma deformação. Coloca entre parênteses, pronto, aí todo mundo vai entender que a laje demonstra uma deformação, correto? Então é preciso que isso fique bem claro, porque a principal função do perito é o quê? Auxiliar o magistrado. E para que ele possa auxiliar o magistrado, é preciso que ele saiba se expressar de forma que o mesmo consiga entender. Então o que eu vejo por aí são muitos laudos com termos técnicos que ninguém entende nada e extremamente longos. Jesus, olha só. Tanto o juiz quanto os seus assessores no cartório, eles têm muitas coisas para ler. Os processos são gigantes, a demanda enorme. Eles já estão com a cabeça, explodindo de tanta coisa que eles têm para ler. Se eles forem pegar um laudo enorme para ler, eles vão começar a dormir no meio do laudo, gente, sem brincadeira. Portanto, eu particularmente, nas minhas aulas, na escola profissionalizante, eu ensino sempre a ter objetividade e a fazer um laudo curto, o mais curto possível. Óbvio que muitas das vezes a complexidade da matéria é tão grande que exige que você escreva um pouco mais, mas faça o possível para que esse laudo não seja extenso demais. Tenham piedade do magistrado e dos seus assessores e da serventia lá do cartório, por favor. A outra questão extremamente importante é que está acontecendo muitos equívocos na área de perícia por conta da interpretação que vem errada tanto do perito
quanto muitas vezes vem da própria serventia do próprio magistrado. E por que isso acontece, pessoal? É impossível o magistrado e a serventia entender de todas as áreas. É justamente para isso que eles precisam do perito, naquela área específica, para que ele esclareça ao juiz o que é que está acontecendo naquele objeto do processo. Então, muitas das vezes, eles pegam um processo e entendem lá que precisa de perícia. Só que eles não percebem, muitas vezes de forma correta, o perito certo para aquele tipo de processo. Isso é, o profissional certo para avaliar aquele objeto daquele processo. Então, por exemplo, acontecem muitos e muitos casos por aí, por exemplo, de perícias que são até multidisciplinares, precisariam de mais de um perito atuando ali e somente vai um perito ali avaliar coisas que ele não tem atribuição técnica e nem legal para avaliar. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. A perícia de avaliação de imóvel rural. Muitas das vezes é nomeado somente o engenheiro civil ou o arquiteto para fazer essa avaliação. Sim, está correto, porque o engenheiro civil e o arquiteto podem avaliar o quê? Os imóveis, as construções que estão dentro daquela fazenda, daquela propriedade rural, fazenda, sítio, seja o que for. Porém, prestem atenção, porque isso precisa ficar claro para todo mundo. Porém, nem um arquiteto e nem um engenheiro civil têm atribuição para ver as outras partes que existem no contexto de um imóvel rural, como, por exemplo, qual é a capacidade produtiva daquela fazenda. E para avaliar esse imóvel rural, é preciso que isso se saiba. É preciso que se tenha conhecimento qual é o valor de produção daquela fazenda, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de se dar o valor desse imóvel. Entenderam? Então, quem é que pode fazer essa avaliação? Quem é que pode avaliar esse solo? Quem é que pode dizer qual é o tipo de agricultura que pode ser cultivada ali? Quem é que pode dizer se esse solo é fértil ou não? O engenheiro agrônomo. Então, o arquiteto e o engenheiro civil não pode avaliar essa parte. Ele tem que fazer essa perícia junto com o engenheiro agrônomo, porque ele sim vai saber ver essa parte. E se esse imóvel rural tiver animais, tiver cabeça de gado, tiver rebanho, enfim, tiver cavalos, vai lá avaliar os cavalos, qual é a condição, se eles são de raça, qual é a raça, se eles são bons, se eles não são, se eles têm valor de venda ou não. É o arquiteto? É o engenheiro civil? É o engenheiro agrônomo? É o veterinário. Então, olha só, essa perícia vai precisar de 3 profissionais. Então, isso é muito complexo para o Poder Judiciário compreender. Caberia ao próprio perito, quando for nomeado, avisar ao magistrado: olha só, magistrado, eu sou arquiteto, eu tenho atribuição somente para avaliar o imóvel que existe na fazenda, mas a parte da produção agrícola e dos animais, nós precisamos de um engenheiro agrônomo e de um veterinário. Portanto, eu vou chamar 2 colegas que são dessas áreas e vou aqui acrescentar no processo, ou então você peça ao juiz para ele nomear mais 2 peritos para esse processo, ou você faça isso caso você conheça esses 2 profissionais. Então, isso precisa ser dito ao magistrado, porque não tem como ele saber, pessoal, pelo amor de Deus. Só que acontece que os peritos, muitas vezes, não fazem isso, não é por maldade, não. Muitas vezes o próprio perito não faz isso porque ele também desconhece que ele, arquiteto ou engenheiro civil, não pode avaliar a fazenda como um todo. Aí ele vai lá e faz o quê? Avalia somente o imóvel que está ali e o resto ficou sem avaliação. Capacidade produtiva, os animais que são fundamentais para o valor dessa fazenda, desse imóvel rural, ficam ali, jogados ao vento. Ninguém sabe, ninguém viu. E aí vai ter o que ao final? Uma avaliação errada. Quem vai sofrer com isso? São as partes desse processo, tanto o autor quanto o réu, e o juiz, coitado, vai dar uma sentença errada porque ele confia no perito. O perito fez lá uma avaliação o quê? Incompleta. A mesma coisa, por exemplo, vou dar um segundo exemplo, existem inúmeros, mas eu vou ficar até amanhã aqui falando, então eu vou dar só 2, que é o imóvel industrial.
Muitas das vezes, quando se vai avaliar um imóvel industrial, se manda ou o arquiteto ou o engenheiro civil. Ótimo, maravilhoso. Tanto o arquiteto quanto o engenheiro civil têm capacidade para fazer essa avaliação novamente dos imóveis, das construções que existem ali. Mas ele não tem capacidade, novamente, de ver a produção dessa fábrica, porque o engenheiro civil e o arquiteto não entendem nada de produção. Ele não tem capacidade de ver e de avaliar as máquinas que existem, os equipamentos que existem dentro dessa indústria, porque o arquiteto e o engenheiro civil não entendem nada de máquinas. Novamente, essa é uma perícia multidisciplinar, onde vai o arquiteto ou o engenheiro civil avaliar ali os imóveis existentes, a conservação, o estado de conservação, as instalações, tudo isso o arquiteto e o engenheiro pode ver, mas a parte da fábrica, da produção da fábrica, avaliar a capacidade produtiva que ela tem, o retorno financeiro que ela traz ou não, de repente é uma fábrica que está absolutamente inoperante, já está obsoleta, o maquinário dela muitas vezes não serve mais para nada, já tem máquinas muito mais modernas e aquelas que estão ali vão para sucata. E essa avaliação, quem tem que fazer, pessoal, é o engenheiro mecânico juntamente com o engenheiro de produção. Esquecem do engenheiro de produção, pessoal. O engenheiro de produção, ele é aquele profissional que estuda toda a infraestrutura de uma indústria, toda a logística. Cada engenheiro de produção se especializa numa área, alguns na área de manutenção, outros na área dos processos em si que existe dentro de uma indústria. E é preciso que esses profissionais estejam presentes nessa perícia. E por aí vai, pessoal. Então tá acontecendo muita confusão nessa área de perícia por conta disso. Então essa é uma função importantíssima sua, é fazer um curso, ter noção daquilo que você tem atribuição para realmente atuar e ser nomeado como perito, para você não chegar lá e atrapalhar o magistrado, ao invés de apresentar um laudo completo, vai chegar lá apresentar um laudo incompleto e ele vai confiar em você e vai dar uma sentença equivocada. O trabalho do perito é de alta responsabilidade, pessoal. Nós estamos lidando com vidas que muitas vezes estão ali, dependendo daquele seu laudo para resolver uma questão muito grave na sua vida. Então, é preciso que você, antes de trabalhar como perito, realmente se interesse pela área e estude para isso. E eu convido você a vir para a nossa escola SV Cursos, porque a nossa escola te mostra tudo isso. A nossa escola vai te ensinar o dia a dia da profissão, tanto a parte jurídica, que você precisa entender as leis que você vai mexer e vai lidar ali no dia a dia, assim como vai te ensinar a realidade da profissão. Vai te ensinar a raciocinar um laudo e vai te direcionar depois de tudo isso, depois de você fazer 2 módulos, o jurídico e o tecnológico do laudo, que é onde você vai aprender a raciocinar, fazer o raciocínio, desenvolver o raciocínio para montar um laudo, você vai para a sua área específica de atuação, dependendo da sua profissão e do seu segmento, ok? Então, a nossa escola não deixa você sozinho lá na plataforma. Lá na plataforma, nós estamos trabalhando agora, nós mudamos de plataforma e nós estamos trabalhando com uma das maiores plataformas do mundo, inclusive usadas em universidades. Então, lá na plataforma, você vai ter o acompanhamento full time dos professores, eu e os outros professores da escola. A gente vai estar sempre ali dando suporte, dando apoio, tirando dúvidas, seja ela qual for. A gente pode não responder naquele momento lá no chat, quando vocês colocarem, mas a gente, assim que ver, a gente retorna. Isso é fundamental. Não vai acontecer como acontece em muitos cursos que eu mesmo já comprei e que todo mundo desaparece, eu não vejo mais a cara de ninguém. Se eu quero tirar dúvidas específicas, eu não consigo e não tenho como. Então isso, vocês podem ficar tranquilos que na nossa plataforma da nossa escola SV Cursos e Perícia não acontece. Nós estamos lá o tempo todo disponíveis porque nossa prioridade é que vocês se tornem profissionais de excelência.
e nós já mudamos muitas vidas de profissionais. Profissionais que estavam absolutamente perdidos, sem saber para onde ir, como começar uma carreira de perícia, como começar a atuar, por exemplo, na regularização de imóveis. E nos nossos cursos eles realmente conseguiram entender a realidade, a verdade importante, que eu sempre falo e sempre vou falar, a palavrinha mágica da nossa escola: estratégia. Sem estratégia, a gente não faz nada na vida, muito menos no profissional. Então, é preciso ter estratégia, ok? Então, você, para atuar como perito, você já entendeu hoje aqui nessa minha fala qual é a sua função principal. É fazer de tudo, ter conhecimento necessário antes de começar a trabalhar como perito, para não sair por aí confundindo os juízes no lugar de ajudá-los, que é a sua principal função enquanto perito, ok? Então é isso aí.